Olá, eu sou a doutora Mayra Calef, chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento e presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC. Nós estamos aqui no Tecnopuc, reunidos nessa edição especial do IGCC Talks, para falarmos sobre os principais destaques da ASCO anual, um evento que faz parte do calendário da oncologia, que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, entre os dias 31 de maio e 4 de julho. Bom, está comigo aqui o meu querido amigo, Dr. Gustavo Verutsky, que também é oncologista do Programa de Câncer de Mama, investigador do Centro de Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, e diretor executivo do Latam American Cooperative Oncology Group, o LACOG. Ele é membro também do Comitê Executivo do Breast International Group, do BIG, e do EORTC Breast Cancer Group Steering Committee. É um prazer te ter aqui, bem-vindo, Gustavo. Nós vamos ter uma conversa para que a gente consiga entender o que a oncologia mundial está falando. Então, esses eventos como a ASCO trazem centenas de estudos clínicos, e eu sei que tu te interessa muito por isso, que acontecem ao redor do mundo, e isso é a evidência contundente da busca constante pela melhoria na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer. Esse ano, o tema central, que me agradei muito, foi a arte e a ciência do tratamento do câncer, do conforto à cura. E foi muito interessante o tanto que eles reconheceram o papel e o protagonismo dos pacientes nas suas escolhas. Então, o que você acredita que esteja no cerne desse tema e qual a relevância dele para a oncologia que a gente pratica hoje? Também, obrigado por participar desse talk aqui hoje. De fato, né, Mayra, a ASCO é o evento mais importante da oncologia mundial. Esse ano tivemos mais de 45 mil inscritos, né, do mundo inteiro, e 3 mil abstracts, né, que são esses estudos que são apresentados nesse evento. Então é um grande congresso onde o desenvolvimento da tecnologia e da ciência em oncologia é apresentado e discutido. Né? Em relação ao tema desse ano, que é arte e a ciência, na apresentação que fizeram sobre esse tema anual desse ano de 2024, foi introduzida a situação de que nos últimos 30, 40 anos, a gente teve um avanço na ciência em oncologia muito importante. Né? Há 30, 40 anos atrás, basicamente, o oncologista tinha quimioterapia para tratar todas as doenças, ok? Então, nos últimos anos, a gente descobriu vários marcadores tumorais, né? E isso levou a uma taxa de cura muito importante em diversos tumores. Então, a cura hoje é uma realidade em diversos tumores. A gente faz mama, a gente viu isso acontecer. E a doença metastática, Mayra, ela está se transformando em oncologia numa doença crônica. Então, aquele paciente com câncer metastático, hoje ele vive anos em alguns tumores. O outro ponto que eles levantaram em relação à arte, né, a ciência que passa do conforto, então uma situação é a cura, outra o conforto, é que nesse ano eles deram muita importância na ASCO para a intervenção precoce dos cuidados paliativos. Que hoje na oncologia, até um tempo atrás, a gente fazia isso quando a gente não tinha mais, né, tratamentos eficazes para aquela doença em doença metastática. E hoje eles estão recomendando que a gente faça isso de forma mais inicial, durante o tratamento, que a gente tenha esse conforto para o paciente. O que é conforto, né? Ele envolve o cuidado da dor, da alimentação, né, e os seus cuidados, por exemplo, e também a relação com o paciente e a família. E hoje, nas grandes universidades, nas universidades de medicina, especialmente quando a gente faz oncologia, a gente tem pouco tempo dedicado a como a gente deve dar más notícias. Então, eles apresentaram os dados, por exemplo, que o oncologista, por mês, ele dá 30 a 35 más notícias para o paciente ou para a família. Ele precisa entender como fazer isso de forma humana, e daí que entra a arte, né? E a ciência que a gente falou agora. Porque para isso a gente nunca foi treinado, né, na verdade. E eu me lembro quando eu passei
2, 3 anos nos Estados Unidos trabalhando, a gente naquela época não podia falar muito com o paciente, porque era uma medicina praticada defensivamente. Sim. Quanto menos informação, menos a gente se comprometeria. E o que eu ouvi nessa ASCO foi exatamente ao contrário. O bom oncologista, o bom médico, é aquele que deixa o paciente saber que ele está interessado por ele. Sim. E que faz com que isso seja uma relação muito mais próxima. E isso faz diferença no impacto. Então, falasse em algumas tendências, mas assim, quais seriam os 3 tops que tu saiu de lá dizendo, tendência na oncologia agora, depois dessa ASCO? Isso, então, assim, a gente teve na sessão plenária alguns late-breaking abstracts, são os estudos mais importantes apresentados. Tá? Basicamente, Maio, o que a gente vê hoje são 3 tópicos de avanço na oncologia em vários tumores. Imunoterapia, então um estudo bem importante de imunoterapia neoadjuvante em melanoma, né, com uma alta taxa de cura e diminuição de recidiva comparado com operar primeiro e fazer imunoterapia depois, né. A gente teve 2 estudos bem importantes em pulmão, né, para esses pacientes com doença mais inicial, né, que fazem quimio e radioterapia, que depois, se tem um marcador tumoral específico, recebem um agente-alvo, que a gente chama. Isso também teve um desfecho importante, drástico, em comparação a não fazer nada. Né? E em doença metastática, a mesma coisa com o inibidor de álcool. Né? Paciente vivendo 5 anos sem progressão com o inibidor de álcool, né? Em doença metastática de pulmão, que isso aqui a gente nunca viu. Né? E por último, a gente teve também uma apresentação aí em mama, né? E isso está sendo desenvolvido em vários tumores dos ADCs, né? Que são o Antibody Drug Conjugate em inglês, mas é anticorpo conjugado à droga, que basicamente, né, são uma nova geração de quimioterápico, numa versão inteligente, onde o quimioterápico se liga a um marcador tumoral e libera a quimioterapia numa dose bem maior que a gente pudesse receber EV. Então, esse estudo de mama, por que ele é muito importante? Primeiro, por essa nova classe de droga, mas também nos trouxe uma identificação de pacientes, né, que são os HER2 low, né, que tem uma baixa expressão de HER2, ou ultra low, que é aquele que a gente classificava como zero hoje, que acabam se beneficiando desse tratamento de forma muito similar. Então, isso aqui é um grande avanço na medicina, os ADCs, em vários tumores, e a gente vai ter certamente muitas novas notícias nos próximos anos. Incrível. A presença dos médicos em estudos brasileiros e também a gente via na ASCO vem crescendo anualmente e a gente vem evoluindo ao longo dos anos. O que você pensa que mudou para que isso aconteça, para que a gente consiga participar mais de estudos clínicos internacionais? Então, assim, eu acho que no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve uma leva de formandos em oncologia que começaram a ter experiência nos seus centros com pesquisa clínica. Então, os estudos abertos nos seus centros, começaram a entender como é que funciona a pesquisa e também se especializaram, né, ou no Brasil ou fora do Brasil, tendo essa vontade de participar do desenvolvimento, né, da ciência em câncer. Então, o que a gente vê hoje, Mayra, são diversos grupos nacionais, né, em diferentes tumores, né, o GMOT, GBK, EVA, LACOG, diversos grupos que querem fazer pesquisa, né? Então, esse é um movimento bem sólido, a gente acaba tendo vários grupos produzindo dados locais, que são muito importantes, né, no Brasil, para a gente entender como nossos pacientes são tratados, qual é a prevalência de marcadores tumorais na nossa população, né? Então são bem importantes, mas eu acho, Mayra, assim, que a gente vê nos últimos anos um crescimento enorme da participação de brasileiros no desenvolvimento, em estudos em oncologia, mas eu acho que hoje a gente precisa avançar um pouquinho na profissionalização disso dentro dos hospitais. Então, os hospitais brasileiros, eles precisam entender que ser investigador
clínico é uma profissão, como um oncologista, como um mastologista. Então eu acho que isso acontece na Europa e Estados Unidos, onde o oncologista, por exemplo, atende pacientes 2, 3 vezes por semana e faz pesquisa duas vezes por semana. Então, eu acho que preparar as instituições no Brasil, que eles já têm bastante estudos, para uma profissionalização do médico, né, da especialidade específica em pesquisa clínica, seria importante para a gente avançar mais. E isso realmente são os mecanismos que precisam ser estabelecidos para que a gente consiga trazer e envolver mais o paciente. Porque talvez tenha resistência também dos pacientes, né, Gustavo? Em participar de pesquisa. Então, assim, o Brasil, se vocês hoje procurarem um estudo aberto, se um paciente hoje é diagnosticado com, vamos dar um exemplo, né, com melanoma metastático, certo? Ele vai para casa depois da consulta e ele não acha no Brasil onde tem estudo aberto para ele, ok? Na situação dele. Ele tem extrema dificuldade também na internet de entender o que é pesquisa clínica. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa deixar mais público, né, o acesso à informação sobre a pesquisa clínica. A gente vê isso na Europa e Estados Unidos, onde o Ministério da Saúde, como se fosse o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer desses países, eles acabam tendo um site dedicado sobre o que é a pesquisa clínica, como funciona a pesquisa clínica e todos os estudos abertos. Então, hoje, eu te diria assim, Mária, que o paciente oncológico ele precisa questionar hoje o seu médico sobre o potencial estudo que ele possa ser candidato e aprender mais sobre isso. Em geral, tá, Mária? No Brasil, os pacientes eles têm a nossa experiência com os pacientes é que a grande maioria quer participar, né? Mas a gente vê muito pouco entendimento sobre isso. A gente até está fazendo um estudo no Brasil sobre qual é a percepção dos pacientes que não são da pesquisa, são pacientes oncológicos, sobre a pesquisa clínica, o que eles sabem, quais são os medos, por que isso aconteceu. Eu acho que com o Covid, né, com a pandemia do Covid e aquela aceleração de estudos com vacina, fez com que o brasileiro entendesse um pouco mais da importância da pesquisa clínica e como isso pode beneficiar a nossa população. Nós temos uma ONG bem interessante que faz parte, e eu também sou apoiadora, que é o Cura, Sim. né? E o Cura é exatamente para fazer esse estímulo para promover pesquisa no Brasil e também para investir em pesquisa, porque eu me lembro que me trouxe um espanto assim, a nova diretora do NCI americano, que deu um senso de urgência na pesquisa dela. Nós precisamos fazer isso muito mais rápido. Por favor, aí vocês que estão na plateia, investigadores, mandem propostas mais eficientes, propostas que a gente consiga trazer para o paciente e que seja do interesse do paciente e não de outros interesses. Sim. Então, acho que isso foi bem marcante, né, em ver que a ASCO e o NCI, que sempre foi aquele órgão muito clássico, muito fechado, com senso de urgência. Isso, eu estava agora na ASCO, antes de começar a ASCO, eu estava numa reunião do NCI, né, que é o INCA dos Estados Unidos, Instituto Nacional do Câncer, com todos os grupos americanos e europeus, porque a gente tem uma reunião antes da ASCO global para desenvolvimento de novos estudos, né, em câncer de mama, basicamente, especificamente câncer de mama, que é o que a gente faz. Então, assim, existe um movimento, entende, Mayra, para a gente desenvolver estudos que sejam importantes, né? Existem estudos com medicações novas, né? Mas existem estudos que são importantes para uma população, por exemplo, com radioterapia, cirurgia e, especialmente em países em desenvolvimento, descalonamento, entende? A gente diminuir o tratamento para algumas doenças de uma forma inteligente, por exemplo, com marcadores. A gente não fazer marcadores nos pacientes onde diga o seguinte: esse paciente, por exemplo, não precisa de quimioterapia, né? Então, é esse tipo de estudos que ela comentou, que eu acho que a gente tem que desenvolver mais na nossa região, assim, no Brasil e na América Latina. É a tal da medicina personalizada, que é assim, atender melhor o paciente e o tumor que ele tem.
E aí eu só trago um gancho aqui para um estudo que a gente está fazendo aqui no IGCC, no Rio Grande do Sul, que é sobre essa dificuldade de ter certos resultados, ou saber mais sobre a doença em negros, em populações mais vulneráveis, e a gente está fazendo um estudo aqui sobre a invisibilidade da raça negra, da população negra. E foi comentado também na ASCO, por algumas ocasiões, estudos especificamente em negros. Isso, porque o que acontece, né? A grande questão aqui mundial é o seguinte: esses grandes estudos que acabam aprovando novas drogas são muito importantes. Eles, às vezes, a população que entra no estudo não representa, vamos dizer assim, de forma similar à população de um país, entende? Então algumas raças ou etnias nesses estudos estão subrepresentadas. Por isso da importância de vocês fazerem esse tipo de estudo para a gente entender como esses pacientes são tratados, como é o acesso para esses pacientes dos tratamentos ótimos, né? E a gente também, no LACOG, está desenvolvendo um estudo na América Latina em próstata, por exemplo, que tem mutações relacionadas, né, a alguns cânceres de próstata, com uma medicação nova, um PARP inhibitor, para incluir mais pacientes assim pretos no Brasil e hispânicos na América Latina, porque esse estudo que aprovou essa medicação em câncer de próstata, ele tinha muito pouco paciente desse nível. Então, hoje, viu, Maia, esse tema da raça, etnia, né, equidade, vamos dizer assim, ele é central para o FDA, que é a Agência Regulatória Americana. Então, quando uma indústria, um estudo vai iniciar com uma nova medicação, eles precisam passar por FDA, no EMA europeu, é a mesma coisa, a agência europeia. Como é que eles vão incluir os pacientes diversos, a diversidade da população nesses estudos? É esse que é o tema central e essa que é a iniciativa que vocês estão fazendo, que é bem importante, né? Muito. E eu vejo uma outra coisa que isso é interesse particular, né, nessa questão da testagem genética, dos estudos genéticos, que foi muito comentado. Então, junto com a medicina personalizada, o que aquela pessoa traz na sua genética que pode interferir no seu tratamento, até em efeitos colaterais. E foi interessante também ver que nos Estados Unidos a população negra tem indicação 5 vezes menor de testagem genética do que a população branca americana. Ou seja, não se investiga a hereditariedade e fatores genéticos ou se investiga 5 vezes menos. Sim, então isso é claramente, né, Maria, isso aqui é importante porque, por exemplo, em mama, os pacientes assim de raça, né, os pacientes de cor, né, raça pele preta, vamos dizer assim, têm mais chance de ter tumores triplo negativos. São tumores mais agressivos em pacientes mais jovens, e essa é a grande maioria de pacientes que têm, né, alterações genéticas, né? Então a questão de falta de acesso para essa população é ambígua, porque eles são os que têm mais prevalência desse tipo de tumor, que tem maior prevalência de mutação, mas eles não são testados, né? Então, isso é muito importante para um país, porque o impacto de uma alteração genética é basicamente na pessoa, né, como com cirurgias profiláticas, mas na sua família, então a filha, a prima, a irmã, né? Mas também hoje, né, Mayra, em alguns tumores, o acesso a tratamento específico para quem tem mutação, por exemplo, né, que são os inibidores de PARP, por exemplo. Então, eu acho que esse tema é muito relevante. E eu acho que essa situação do acesso, como a gente pode ver mesmo num país desenvolvido como os Estados Unidos, ele tem que ser enfrentado, entende? Porque senão a gente não vai estar fazendo o melhor tratamento para os nossos pacientes. A presidente da ASCO disse: nós estamos indo muito bem na oncologia, mas não chega, porque nem todos os pacientes, a gente não está chegando para todos os pacientes. Sim. Então, a inequidade é um assunto totalmente discutido hoje em dia. Bom, nós estamos chegando no final da nossa conversa, mas para encerrar eu queria trazer
assim, o que é mais preocupante atualmente no Rio Grande do Sul? Tu é um gaúcho Sim. de fé, e a gente sabe que nós temos mama, pulmão, próstata, colo retal, colo de útero, cada um. Assim, se tu pudesse dizer assim, olha a tendência, onde é que a gente tem que ir, onde é que a Sim. gente tem que investir? Uhum. Então, desses tumores aí mais frequentes no Rio Grande do Sul, se vocês verem essa lista que foi falado, a gente tem aí pelo menos uns 3, 4 tumores que existe rastreamento, certo? E um outro que existe vacina para não ter. Então eu acho, né, Maria, que no Brasil e no Rio Grande do Sul, a questão do rastreamento tem que ser implementada de forma muito forte, certo? Porque a gente consegue prevenir ou detectar o câncer inicialmente e praticamente curar, né, a grande maioria dos pacientes. Então isso é uma situação de menor custo e que diminui o custo da saúde para depois, certo? Então essa é a grande situação em relação a rastreamento. Então você vê assim que os tumores mais frequentes são rastreáveis, né? Ou até preveníveis. Ou preveníveis. E a segunda situação aqui é que a gente precisa no Rio Grande do Sul e no Brasil gerar dados de vida real, certo? A gente precisa entender porque os nossos registros de câncer no país, eles não conseguem nos dizer como esses pacientes são tratados. E aí a gente não consegue identificar se esses pacientes recebem o melhor tratamento. E quando eu digo o melhor tratamento, não é o melhor remédio, é a melhor cirurgia, o melhor radioterapia no tempo que deve ser feito, entende? Não atrasando 6 meses, não atrasando, né, o início do próximo tratamento. Então, eu acho que a prevenção, rastreamento e a geração de dados reais, que são coisas que são totalmente viáveis, pode impactar de maneira significativa o tratamento dos pacientes no nosso estado aqui e no Brasil. Maravilha! Acho que todos vocês gostaram, mas antes de a gente se despedir, eu gostaria de expressar a minha sincera gratidão ao Dr. Gustavo por sua participação muito sábia e valiosa aqui para a gente no IGCC. Nós vamos fazer isso mais vezes, em outros eventos também, porque às vezes a gente vê que não sai de dentro da ASP. Sim. Esse ano foi muito pouco divulgado por causa das enchentes, foi pouquíssimo divulgado o que estava acontecendo na ASCO, e foi uma pena. E eu estendo também os meus agradecimentos à AstraZeneca, que entende como é importante o IGCC Talks, e a parceria para diversos projetos que a gente tem feito, a colaboração é essencial para a gente ter conteúdos relevantes e de qualidade. Obrigada a todos vocês também que assistiram, profissionais de saúde, pacientes, os cuidadores, os familiares que às vezes ficam fora das discussões. E vamos deixar aqui os seus comentários, compartilhem em videocast com os seus colegas, amigos e familiares, sigam as redes sociais do IGCC para ficar por dentro de todas as ações e projetos que a gente vem fazendo, enfrentando o câncer nas cidades. Porque a gente entende que o problema é global, mas a solução é local. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado.